Boa noite, igreja. O amor de Deus esteja aquecendo a vida, o coração dos irmãos. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos para compartilhar o texto bíblico. Bom, enquanto eu nessa tarde trabalhava os detalhes da reflexão, né? Eu fui acometido, foi à tona um picarro na garganta, isso me incomodou muito da tarde até agora, né? Se eu fosse mais pentecostal, diria que foi o diabo querendo atrapalhar o pregador da noite. Mas acredito não, já venho lidando com uma gripe há alguns dias, e é natural que em um momento ou outro isso fique mais forte. Bom, mesmo na proximidade da data que se comemora a reforma, né, e eu até pensei mesmo nesta noite estar falando sobre o tema, eu acabei desistindo, né? Vou até negociar aí com o João Neto para na quarta-feira ele me ceder a quarta para a gente falar sobre a reforma. Mas hoje eu coloquei no coração de trazer um tema, já há algum tempo atrás, acerca desse momento que nós celebramos, que chamamos de Santa Ceia. É bem claro e evidente que nós, enquanto que igreja local, temos secundarizado um pouco esse momento, deixando para ela tanto um tempo diminuto, um tempo curto, né, sempre ao final do culto, e isso, de certa maneira, tira todo o brilho, né, e a profundidade, a importância daquilo que a Santa Ceia representa para nós, os que cremos em Jesus Cristo. Daí eu me propus a repensar isso. Raimundinho também acho que compartilha dessa ideia, Mateus, João Paulo, né? Os pastores compartilham dessa ideia de que a gente precisa ser mais enfático na Santa Ceia, dar a ela um papel maior, de mais destaque, porque se trata de um memorial de muita importância para a vida da igreja. Eu queria começar pensando ou dando à Santa Ceia este lugar, né? Começando, refletindo um pouco sobre o tema da Santa Ceia. E foi para isso que eu me preparei nesta noite, para estar com os irmãos e as irmãs, tratando do tema da Santa Ceia, uma vez que hoje é um dia de Santa Ceia e queria, portanto, inserir a nossa reflexão da noite com o tema da Eucaristia, né? Ou Santa Ceia para o mundo evangélico. Acredito que domingo o Mateus vai pregar e ele já vai estar pensando aí na reforma, e com certeza ele está mais antenado, né? Ele vai trazer uma coisa bacana para a gente. Sem pressão, viu, Mateus? Sem pressão. Muito bem, 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 17, e nós vamos até o fim do capítulo. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 17. O texto é um pouco longo, mas precisa ser lido, para nos ambientar com a fala da noite. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17. Minha versão é Almeida Revista Corrigida, viu, Pedro? E está escrito assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, escuto que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vocês dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor.
porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aqueles que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Certamente nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber este cálice, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, e muitos doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Pai, nós louvamos ao teu nome e agradecemos a ti. Agradecemos a ti pelo privilégio da comunhão. Comunhão que tu fez, que pelos teus méritos, que pelo teu sacrifício, Pai, tu, Senhor Deus, nos aproximou do Senhor. Nós te agradecemos por isso e nós louvamos a ti por isso. No entanto, Senhor Deus, queremos mergulhar nisso, conhecer mais disto, aprofundar mais isto em nossa vida, visto, Senhor Deus, que comungar contigo é para nós uma preciosidade. A bem da verdade, é razão para nós existirmos, é razão do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, porquanto não fazemos conforme o mundo, mas fazemos conforme a vontade do Senhor, porque andamos em comunhão contigo. Celebrar a mesa do Senhor é para nós também um privilégio, porque nos lembra, Senhor Deus, deste compromisso, nos lembra desta realidade, nos lembra deste chamado, o chamado para ser teus, para viver contigo, para seguir a tua orientação, para comungar com o Senhor. Ó Pai, ciente disso, e também ciente da nossa natureza frágil, pequena, pecadora, dependente do Senhor, a gente se chega a Ti com um coração muito humilde, com um coração pequeno, Senhor Deus, pedindo a Ti ajuda, a iluminação do Teu Espírito, a Tua doce presença, trabalhando o nosso coração, para que profundamente, no íntimo do nosso ser, Tu fales, Senhor Deus, para cada um de nós, e nos transmita a Tua vontade, e nos faça mergulhar, Senhor Deus, neste oceano espetacular da Tua presença, da comunhão contigo, ó Pai. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja nesta noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Paulo está escrevendo aos Coríntios, e o tema é uma exortação ao ato do culto, e principalmente o momento do culto em que se celebra a ceia do Senhor, em que se celebra a mesa do Senhor. Paulo, tem muita intimidade com os coríntios, para falar-lhes como quer, para lhes orientar, para lhes fazer entender certas realidades. Tem uma preocupação peculiar no seu coração,
porque eles sabem de onde os coríntios vieram, eles sabem da sua herança pecaminosa, eles sabem do contexto cultural, de pecado em que eles estavam inseridos, de onde eles foram arrancados. Daí, como um pai bondoso, Paulo se preocupa em lhes ensinar os caminhos do Senhor. Daí vem esta orientação, que se deu por conta de cartas que ele recebeu, dizendo que a igreja estava uma bagunça, no culto estava muito confuso, e parecia que o povo estava ainda, vivendo um estado de mundanidade. Daí Paulo escreve esta carta, escreve esse texto, e nesse texto tem a ênfase na Santa Ceia. Daí eu queria fazer algumas considerações nesta fala de Paulo aos Coríntios, acerca do modo de celebrar a Santa Ceia. E que coisas a gente percebe, que elementos eu destaquei dentro desse texto, que, a meu ver, são importantes para que a gente celebre uma Santa Ceia, a gente celebre o momento da comunhão, celebre a mesa da comunhão, para além da liturgia mecânica e sem vida, mas, de fato, com consciência daquilo que nós estamos fazendo, para que a gente entenda a importância, a profundidade deste ato que é a Santa Ceia. Queria, portanto, tentar ajudar os irmãos a terem essa percepção, para a gente, de fato, dar o devido valor a este momento especial na vida da igreja, que nós chamamos de Santa Ceia. Amém? Sendo um momento tão importante para a vida da gente, ela não pode se restringir a uma atividade litúrgica. Há um momento que a gente guarda, reserva e faz ali apressadamente, depois vai para casa e a vida segue. Ela tem a falar, tanto é que ela carrega memória, ela é feita como memória, ela traz memórias, ela cria memórias. Daí, a Santa Ceia, sem dúvida, é um dos atos mais importantes na vida da igreja, no que diz respeito à comunhão. E que elementos devem estar presentes na Santa Ceia, para que a gente, de fato, a celebre com a responsabilidade que se deve ter, com a profundidade que ela exige, e com a beleza, que ela traz para a vida da gente. Daí, eu saliento alguns. Eu vou logo ser sincero, vão ser 7. Então, normalmente eu digo que eu sou breve, sou mesmo, e termino rápido. Eu não prometo isso hoje, tá bom? Então, só tenham paciência comigo. Sei que não vai ter lanchonete, então pronto, vamos lá. O primeiro elemento que eu percebo que fica presente, saltitando aqui nesse texto, nas palavras de Paulo para os Coríntios acerca da ceia, é que a gente não pode celebrar a ceia sem um processo de consciência. Um processo de consciência. Eu acho que esse é o primeiro elemento que está presente aqui, no modo de falar, no modo de Paulo se reportar aos coríntios sobre o tema da ceia. E no versículo 20 ele diz assim: olha, não é a ceia que vocês estão celebrando, não. Vocês estão sentando, vocês estão se ajuntando, vocês estão congregando, se reunindo num horário, num lugar específico para uma celebração, mas eu lhes garanto, não é a ceia que vocês de fato estão celebrando, não. Por quê? E parece que Paulo está dizendo que é algo que está se fazendo, mas sem o grau de consciência necessário. E parece-me que Paulo está querendo dizer, peraí, calma, vocês precisam atentar a isso. Isso precisa ser feito de modo consciente. E parece-me ser, portanto, o primeiro elemento importante no ato de celebração das Santas Ceias. Não apenas uma liturgia. E lógico que quando a gente fala de participar deste momento com consciência, a gente está falando de uma coisa bem mais ampla, que significa muito mais do que conhecimento ou compreensão. Significa muito mais que isso. Muito embora conhecimento e compreensão sejam elementos que nos levem à consciência. E é por isso que Paulo vai ensinar, ele vai falar, ele vai explicar, para os coríntios a maneira correta de celebrarmos a ceia do Senhor. Por quê? Porque eles
é levar os coríntios a um estado de consciência do ato que eles estão praticando, do momento em que eles estão vivendo, da liturgia que eles estão celebrando, da memória que eles estão trazendo para perto dele. Daí, consciência é dessas coisas que ela está em tudo na vida, e ela acaba sendo um árbitro em muitas coisas da nossa vida. Visto que é dia da reforma, eu me lembro de uma das frases de Lutero, quando posto diante dos seus acusadores, alguém pedia para ele abandonar a crença que ele estava afirmando, e ele dizia: não é uma coisa boa ir contra a consciência. Por isso não se retratava daquilo que ele tinha afirmado, porque não era mais uma questão de saber, não era uma questão de entendimento, era uma questão vital, era uma questão de consciência. E diz: contra a consciência eu não vou, porque não é coisa boa. Daí a importância da consciência. A consciência vai passar pelo caminho do conhecimento, do entendimento. Só que consciência tem dessas coisas que, além de eu conhecer, compreender, eu crio um laço de compromisso. Por isso que se chama consciência. Eu conheço, eu compreendo e eu crio um laço de compromisso. Aí a consciência, de fato, se instala, porque de alguma maneira eu tenho um compromisso com aquilo que está na minha cabeça, com aquilo que está na minha alma. Consciência é aquilo que nos oferece fundamento seguro para qualquer coisa na vida. É aquilo que nos deixa de cabeça em pé quando você é mal entendido por todo mundo, mas quando você tem a consciência de que fez a coisa certa, de que seguiu a direção certa, você não tem problema em lidar com perdas, com críticas, você não tem problema em lidar com qualquer coisa que possa ferir a sua imagem. A consciência é muito importante. A celebração da ceia, Paulo está pedindo para os irmãos terem consciência do que estavam fazendo. E se consciência é tão importante, e ela não a consciência ela não pode se impor, porque ela é um ato de homens e mulheres livres, ela é um ato de pessoas livres, que chegam a essa compreensão, ela se constrói. Por exemplo, eu, enquanto pastor e pregador, eu tento me esmerar no ensino. Para quê? Para oferecer à igreja de Deus, conhecimento, entendimento espiritual, para que seja informado em vocês uma consciência espiritual. Nós chamaríamos de uma consciência cristã, pensando em termos de hoje, ou seja, uma consciência sadia, uma consciência frutífera, Mas entendo que esse processo de consciência, ele é legítimo, mas é uma prerrogativa tua, pessoal. Minha função, ela morre em um determinado momento, quando a minha preocupação me leva a falar, a ensinar alguma coisa, quando eu utilizo a ferramenta do ensino para alcançar você, para trazer a maior clareza possível acerca daquilo que eu estou falando, para tentar lhe levar um entendimento daquilo que se está pensando. No entanto, a palavra final sempre será do ouvinte, daquele que ouve, porque essa ideia de consciência não há nenhuma maneira de que alguém possa chegar a impor sobre o outro, porque consciência é algo que nós alcançamos. Consciência é pessoal. Posso transmitir conhecimento, posso te despertar, posso te inspirar entendimento, mas só você pode avançar em consciência. Só você pode avançar em consciência. A ilusão do pregador, é que ele, através da sua fala, alcance o coração e desperte a consciência humana, e desperte a consciência daquele que ouve. Paulo dizia que ele tentava persuadir, porque essa é a única coisa que a gente pode fazer, se instrumentalizar para persuadir, e com o ensino insistente,
esclarecedor levar os homens, oferecer aos homens, oferecer às pessoas a possibilidade de despertar consciência. E é a partir do despertamento dessa consciência que nós nos tornamos pessoas mais responsáveis, que nós nos tornamos pessoas mais comprometidas, que nós nos tornamos pessoas mais amadurecidas para lidar com todas as questões da vida, em todas as áreas da vida. Quando Paulo se reporta aos Coríntios dizendo, vocês se juntam, mas não é para celebrar a ceia, ele está apelando para isso, ele está tentando fecundar uma consciência nos seus ouvintes, nos Coríntios. E lógico, distâncias quilométricas entre eu e Paulo, mas toda vez que nós ensinamos aqui, temos a mesma intenção, de despertar consciência, porque no final de tudo, nós somos seres livres, e Paulo sempre nos estimulou, o próprio Paulo, a sermos pessoas livres e responsáveis, para vivermos a liberdade de Deus plenamente e sem comprometimento pessoal. Só pessoas livres conseguem viver um estado de consciência, seguro, saudável diante de Deus. Mas tudo que é fora disso não é mais evangelho, é religião, mas não é evangelho, porque evangelho são pessoas que livremente ouvem a doce voz do Senhor, que o Espírito lhes ilumina, que eles abraçam o evangelho, abraçam a palavra de Deus, e a partir de então, as suas vidas são consciências vivas neste mundo, carregam a marca indelével do Senhor Deus, que marca a sua palavra no nosso coração, são consciências despertas, para entender a vida, para viver a vida conforme a condução do evangelho. Portanto, primeiro elemento que a gente tem que ter em mente quando celebramos a ceia é ter consciência deste momento aqui. É um momento especial. Celebramos em memória o corpo e o sangue do Senhor, o sacrifício redentor do Senhor, afirmando a salvação nele contida. Entendemos que ele nos remete ao Calvário, ao amor doador, a vida sacrificial de Jesus Cristo para prover salvação para a humanidade. O segundo elemento é entendimento. Eu já falei nele, vou apenas enfatizar algumas coisas. Por quê? Porque o entendimento está no processo de consciência. Eu não consigo ter consciência sem conhecer e sem entender. Daí, entendimento, faz parte desse processo. Então, a gente vai ter Paulo aqui, pedagogicamente, trilhando aqui um caminho para que os coríntios tenham compreensão daquilo que eles estão fazendo. Daí, ele vai trabalhar agora com o elemento do entendimento. E ele começa, claro, expondo conhecimento sobre o ato da ceia. Ele começa, portanto, a explicar. Perceba que agora ele vai dialogar, e ele começa a pontuar coisas, acerca do que está acontecendo, e ele está dizendo o modo certo de fazer. Então, todo o texto que a gente leu, Paulo está se preocupando com isso. Ele vai dizer, está acontecendo, mas não é assim, tem que ser assim. Estão fazendo assim, mas está equivocado isso, tem que ser dessa maneira. E ele começa a levar as pessoas a um entendimento. E lógico que entendimento pede conhecimento. Eu só consigo entender uma coisa quando eu recebo o ensino, quando alguém me transmite conhecimento sobre aquilo. Aí está, é isso, entendi. É isso que Paulo vai fazer. Ele começa a falar, e sobre conhecimento, e principalmente conhecimento espiritual, a gente tem que considerar três coisas. Primeiro, que Paulo afirma aqui, que a gente entende do conhecimento que Paulo está trazendo para o povo de Deus. Não é qualquer conhecimento, tá bom? Não é qualquer conhecimento.
Primeiro, que ele diz que não é conhecimento, foi produzido no seu próprio coração, na sua própria mente. Ele diz que é conhecimento recebido, não é isso? Eu recebi do Senhor, eu recebi. Então pode dizer, eu recebi. Né? Conhecimento que foi chegado a Paulo, que foi dado a Paulo, que foi revelado a Paulo. Conhecimento que Deus trabalhou em Paulo. Portanto, Paulo diz, foi o conhecimento que eu recebi, essa é uma das marcas do conhecimento. Conhecimento ninguém nasce sabendo, conhecimento a gente recebe, não é isso? Alguém lhe ensinou, seus pais lhe ensinaram, seus professores lhe ensinaram, alguns amigos seus ensinaram um bocado de porcaria, é verdade, mas ensinaram coisas boas também. A gente está sempre aprendendo, a gente é ensinável, eu sempre disse isso é uma marca do discípulo. O discípulo é alguém ensinável, o cristão é alguém ensinável. E Paulo está dizendo, eu recebi, eu aprendi. Aí, e em seguida ele diz a outra coisa notável do conhecimento espiritual, não foi de qualquer fonte, eu recebi do Senhor, é conhecimento recebido, é conhecimento que tem uma fonte legítima, uma fonte profunda, uma fonte que é, sem dúvida alguma, inesgotável, né? E mais ainda, e agora o que eu estou fazendo? O que eu também vou entregar para vocês? Conhecimento não é para ser retido, é para ser entregue, E aí mostra esse processo que eu acho bacana, que é o processo que todos nós, pregadores, professores, conselheiros, utilizam na repercussão das verdades de Deus, a gente aprende de Cristo, e a gente ensina, e a gente aprende de multiformas, porque o Senhor é gracioso, e diz que a operação dele, a operação do Espírito, também é multiforme, e logicamente que vai também ter uma maneira multiforme da gente transmitir esse conhecimento. Eu estou optando por uma agora que é o anúncio, que é a pregação, que é o ensino, que é falar para vocês. Então, Paulo, ele diz que o entendimento vem através do conhecimento, e o conhecimento que Paulo está falando sobre esse tema, que é um tema importante para a vida da igreja, que é a comunhão do Senhor, a mesa da comunhão do Senhor, ele recebeu do Cristo, e ele agora está passando para eles, para que isso gere entendimento. Ora, tudo isso, essa preocupação de Paulo em tornar conhecido aquilo que Jesus espera da igreja, né, tem por fim gerar entendimento, e o entendimento que é necessário para a produção e manutenção da consciência espiritual. Consciência, que eu já falei, está em tudo na vida, perpassa os nossos atos, palavras, sentimentos, está nos nossos relacionamentos, tem a ver com as nossas responsabilidades, está na nossa missão, está na nossa vivência saudável, pura e plena dos atos sagrados, como a Santa Ceia. Então, quando celebramos a ceia do Senhor, precisamos fazer isso com consciência. E para fazer isso, a gente utiliza a prerrogativa do conhecimento, para que a gente tenha entendimento, para alcançar a consciência necessária. Paulo avança nesse seu ensino, além da consciência, além do entendimento, ele apela agora para um outro elemento que também deve estar presente na comunhão do Senhor, que é o sentimento fraternal. E ele vai bem incisivo e até duro, né, quando ele se reporta aos Coríntios, nesse item, e diz assim, está mesmo o versículo? Deixa eu ler, que é melhor. Vocês estão desprezando a igreja de Deus? Vocês estão envergonhando aqueles que nada têm? E se vocês esperam algum louvor da minha parte, Paulo diz, negativo. Não sei por que esse dedo me lembrou alguém. Que Paulo
detecta de imediato é que, ao fazer isso, celebrar aquela ceia, alguns não estavam considerando o sentimento fraterno. Eles estavam desprezando outras pessoas pela a maneira dissoluta, né, de celebrarem esse momento, pela maneira egoísta de celebrarem esse momento. Eles estavam machucando outras pessoas. E ele nos traz exatamente à tona essa questão do sentimento fraternal. Não se fala de comunhão do Senhor com detratação de outros, porque isso é uma violação da natureza da Santa Ceia. O que é que a gente diz? Que a ceia dá comunhão com o Pai gracioso, que perdoou os nossos pecados e nos elevou até Ele. Comunhão com os irmãos, né? Razão da mesma graça do Senhor, objetos do mesmo amor do Senhor. Aí Paulo diz, então, as coisas não estão corretas. Não existe celebração da mesa da comunhão quando não há sentimento fraternal. Nessa preocupação de um entendimento perfeito, de uma participação legítima dos santos nos atos sagrados, Paulo enfatiza que um elemento essencial na celebração da Santa Ceia é a preocupação, o cuidado, a atenção, a valorização do outro. E, lógico, a gente não pode falar de comunhão sem a prática do tratamento do outro, com misericórdia, com amor, com compaixão, com justiça, com equidade, com honra, com tudo aquilo que a Bíblia diz que a gente deve ter no trato com os demais, que a gente deve ter no trato com os irmãos, ou, expandindo mais ainda, que devemos ter no trato com o próximo, porquanto sem esse sentimento fraternal, a comunhão está comprometida. A comunhão está comprometida. E Paulo diz, vocês estão desprezando a igreja de Deus, vocês estão envergonhando aqueles que nada têm. Vocês estão maculando esse momento. As coisas vão ficando tensas, e eu penso que a essa altura, o que estava lendo a carta já estava enervado, e os que estavam ouvindo a carta deviam estar igualmente nervosos com o desfecho daquilo que Paulo estava falando. Aí Paulo propõe um outro elemento, que eu chamo de autoexame. Vamos lá, a orientação é essa. Aí diz, examine-se, pois, mais alto para que eu possa ouvir. Pronto, você já tem conhecimento, não sei se tem entendimento, não sei se tem consciência, mas conhecimento já tem, minimamente isso, todo mundo já tem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí não diz, pastor, examine as ovelhas se elas podem tomar ceia. Eu jamais vou fazer isso. Não podem olhar para mim e me cobrar e reclamar e achar ruim, porque isso não é uma prerrogativa minha, muito menos tua. A Bíblia não diz, irmão, examine aí um ao outro para ver se pode, ia dar uma confusão danada. Não diz, examine um ao outro para ver se pode participar da comunhão. Digo, pastor, examine as ovelhas se podem participar da comunhão. Examine-se cada um a si mesmo. Outro elemento presente é essa capacidade do autoexame. Agora, ouçam uma coisa. Autoexame é ato de quem tem um bom exercício de consciência. Autoexame sem exercício de consciência é julgamento, pode ter certeza.
sempre a favor de nós e sempre contra o outro. Só pessoas verdadeiramente conscientes, livres, gigantes, capazes, fortes, amadurecidas, são capazes de fazer um autoexame legítimo. E é para isto que Paulo está apelando. Aí volta a questão da consciência. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque autoexame é coisa de quem adquiriu consciência e é capaz de perceber as próprias feiuras, de perceber as suas próprias tolices, de reconhecer os próprios pecados, de encarar assim no espelho, sem medo algum, a sua própria desgraça. E é só gente assim, né, que consegue, né, avançar nesse ato de comunhão que aqui Paulo está propondo. E aí, irmãos, o que é que a gente faz agora? Depois dessas falas, né? A gente pode mandar os diáconos recolher a ceia, a gente passar uma semana aí de jejum e oração, e na próxima semana a gente volta aí e toma esse negócio, né? Eu estou com medo. Eu vim todo farisaico, ó, de branco, bem naquela ideia de sepulcro caiado, né? Branquinho. Não, gente, há um outro elemento que está, digamos, está aqui correndo entre a fala de Paulo, não está explícito, mas está implícito no texto, que é a da confissão e do perdão, porque quando ele diz, examine-se cada um a si mesmo, e em seguida ele vai dizer, e então, coma do pão, beba do vinho, ele não põe uma proibição. Ele diz, faça um exame, um autoexame, e participe. E, logicamente, quando ele diz participe, ele entende que entre aqui e aqui, entre o exame e a participação, houve um processo muito importante. Esse processo a gente chama de confissão e perdão. Confissão. Confissão. Confissão é reconhecimento. Confissão é reconhecimento. Confissão é daquelas coisas mais belas que Jesus aponta para o indivíduo humano. E isso é tão legal que é difícil a gente entender. Vamos ser muito sinceros, é difícil entender. Tem dois camaradas lá orando, um dizimista fiel, né? A roupa do cara, né, santíssima, né? As responsabilidades religiosas impecáveis, em dia, né? Ele está lá orando, né? E muito orgulhoso de toda essa santidade, muito orgulhoso de toda essa coisa que enche o coração dele, que faz ele sentir-se bem. Ele diz, Senhor, muito obrigado, porque eu dou o dízimo de tudo isso, e porque eu não sou igual a esse publicano. Devia estar do lado, acho que ele estava olhando, contemplando alguém, com o olhar atravessado e dizendo, obrigado que eu não sou igual a esse publicano. Aí o publicano de lá devia estar constrangido com a santidade daquele homem, né? Orava, cabecinha abaixo e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Aí Jesus diz assim, quem saiu justificado? Eu me recuso a acreditar que era o publicano, gente. Um publicano é uma peça, é um cara que a gente não gostava muito, não. Você não ia gostar muito, não. Talvez fosse alguém que você não quisesse para ser seu amigo. Mas o que é que Jesus está enfatizando? Muito provavelmente isso. Confissão e perdão, porque confissão é reconhecimento. Deus, eu estou lascado mesmo, preciso do Senhor, não estou bem, tenho feito besteira, me ajude. Confissão e perdão, porque confissão e perdão andam sempre juntinha, é uma dupla dinâmica. A gente confessa e alcança perdão. Alguém nos confessa e a gente deve perdoar, porque essa é a tônica da vida.
porque somos pecadores, porque somos fracos, porque precisamos perceber, entender isso. Isso é bom demais, porque quando alguém vive nessa dinâmica, nessa percepção de vida, ele tem uma facilidade muito grande de olhar para um outro com um olhar de bondade, de misericórdia, de perdão, porque ele sabe que ele é um desgraçado pecador, e quando ele vê outro alguém, ele quer se arrogar sobre alguém, por qualquer ato que ele tenha feito, ele deve pensar, cara, mas somos da mesma matéria, somos da mesma matéria, temos a mesma natureza, fazemos as mesmas besteiras, então eu tenho que dar uma volta aqui de perdão para ele também. É dessa maneira que as coisas acontecem, é isso que a gente chama de evangelho, e que a gente tem muita dificuldade de compreender isso. Mas por quê? O nosso estado de consciência não está perfeito. Quando está, a gente consegue entender isso. Se examina, se percebe, reconhece, confessa, pede perdão, deixa. E por fim, que eu deixei aqui, né? Não por fim, quase por fim, né? Por fim, a gente pode falar de comunhão. E assim, coma e beba, ou seja, comungue. Então perceba que a comunhão é um desfecho. Ela passa por todo um processo. Então não tenho como eu falar de comunhão se eu não tenho percepção de consciência, se eu não tenho percepção de entendimento, se eu não tenho percepção de sentimento fraterno, se eu não tenho condição de fazer autoexame, se eu não tenho condição de fazer confissões verdadeiras, profundas, né? Perdão, e receber perdão, e perceber o outro nessa mesma dimensão. Paulo está dizendo, em outras palavras, que comunhão acontece quando tudo isso, quando todo esse processo se fecha. Aí ele diz, aí tem mesa de comunhão, e aí sim, participe do pão, participe do vinho, porque você entende, sabe o que é comunhão, a consciência despertou. E por que isso é importante? Para a gente finalizar, porque isto é prevenção contra a debilidade, a fraqueza, a doença e até a morte da vida, da fé, da vida espiritual, do corpo, da igreja. Paulo diz assim, olha, vocês não têm compreendido isso, e vocês têm confundido esse ato tão solene e belo. Por isso há entre vocês tantos fracos, doentes, e muitos que já morreram. Então Paulo está dizendo que este adoecimento, seja pessoal, seja coletivo, né, ele é uma sinalização de que a nossa comunhão, né, ela está abalada, ela não está plena. E comunhão é fundamento, viu? Fundamento, é fundamento da fé. Comunhão é fundamento da fé. E já conhece a história das casinhas lá, edificadas sobre a rocha e sobre a areia, né? Não precisa pregar nisso, né? Então, tudo na vida que a gente faz, por mais belo que seja, por mais grande, espetacular, maravilhosa que seja, se não tem fundamento seguro, velho, um dia vai cair, mas vai cair mesmo. E o fundamento da comunhão é aquilo que faz uma igreja saudável, é aquilo que gera discípulos saudáveis, é fundamento para a boa missão da igreja, para a boa vida da igreja, para a saúde de cada um dos seus filhos e filhas, dos seus discípulos. Esse é nosso chamado, a gente não pode esquecer disso, gente. Mas precisamos estar atentos a esse processo de comunhão. Precisamos aproveitar oportunidades de ensino, oportunidades de falas, oportunidades que nos trazem conhecimento para nós entendermos isso.
É preciso olhar para o outro com a mesma piedade que a gente olha para nós mesmos. E desculpa a arrogância do que eu vou falar, mas algumas pessoas se arrogam não que oram muito e que se sentem aptas, ótimas, boas na sua comunhão com Deus. Eu pergunto, será? E olha que eu conheço muita gente que ora, já há 39 anos que eu conheço gente que ora, mas ora não é qualquer um não é igual a... Mas algumas vezes eu me pergunto se essa é de fato uma porta de comunhão legítima. Sabe por que eu digo isso? Porque certa vez Jesus disse, se você tiver uma oferta para levar até Deus, e aí você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, o que é que tu faz? Tu vai lá, resolve teu problema aí de fraternidade quebrada com o teu irmão, depois tu volta e apresenta a tua oferta ao altar. Em outras palavras, Jesus, não venha com churumelas, dizia o cara lá, não venha com churumela, que eu não vou receber não, gente. Eu não vou receber não, é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que comunhão é fundamento para orações saudáveis, orações legítimas, orações que o Senhor atende. E aí tem todos os outros elementos da vida cristã que nós utilizamos dia a dia, que às vezes a gente acha tão precioso e acha que por estar fazendo isso é suficiente. Cuidado. Venha, benditos do meu Pai, sentem aqui à minha direita, porque eu estive preso, vocês me visitaram, estive com fome, vocês me deram de comer, estive nu, despido, e vocês me vestiram, estive com sede, vocês me deram água. Aí, quando a gente fez isso, Senhor? Quando fizeste? A qualquer um desses pequeninos. Então, essa coisa da comunhão, do amor fraternal, né, é janela de comunhão muito grande com Deus. A gente não pode se iludir, né? Não pode se iludir. Essa coisa tem um peso no nosso dia a dia, na nossa comunhão com o Senhor. Não estou falando aqui em termos salvíficos, viu, gente? Estou falando de vida com Deus, de caminhada com Deus. Estou falando de espiritualidade. Então, esse é o momento oportuno da gente trazer à memória todas estas coisas, tá bom? Para que toda vez que a gente for celebrar a ceia, a gente tenha isso em mente, ter uma boa consciência, ter um bom entendimento daquilo que estamos participando, estar tranquilo com relação ao nosso cuidado, honra, né, bondade, misericórdia com os outros, com os irmãos, né? Estar em dias com amor fraternal, estar em dias com amor fraternal, estarmos plenos no que diz respeito, né, de fato, né, a capacidade de se autoexaminar, exame criterioso, né, e assim adentrarmos a mesa da comunhão, para nós fecharmos as portas de qualquer tipo de enfraquecimento ou de doença que possa chegar até a nossa vida, até a nossa comunidade, até a nossa igreja. Isso é um compromisso de todos nós, amém? Isso é um compromisso de todos nós, amém? Tu vai ser testado amanhã, viu? Amanhã alguém vai te fazer raiva. Pode ser o pastor. E pode ser o pastor. E aí, a gente vai ser testado nisso. Vai sim. Tenhamos sensibilidade para perceber essas coisas do Senhor na nossa vida. Que Ele nos ajude. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Que o Senhor nos ajude, porque Ele é bom e Ele é gracioso. Amém.